Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso, mas isso você já está cansado de saber. Bom, pessoal, a gente sabe que os cybercrimes, eles apavoram essa Gotham City que é a internet. E se os prejuízos como pessoas físicas, vulgo nós meros humanos, podem ser enormes, para as pessoas jurídicas, então, eles podem ser catastróficos, pode significar o fim de uma empresa. A gente sabe que apesar das empresas investirem cada vez mais em novas proteções, independente da nossa evolução, sempre haverá crimes. Todos os dias a gente vê novos casos de cyberataques e golpes envolvendo tecnologia. E hoje, quem vai falar conosco sobre esse assunto é uma celebridade. Eu vou começar por aqui. Eu não aceito falar menos do que celebridade, Fernando. Se você tiver um problema digital que parece sem solução, ele é o cara que você precisa entrar em contato. Presta atenção, eu vou falar só um pedacinho do currículo dele, porque se eu for falar tudo, vai acabar o programa e eu não conseguir bater papo com ele. Mas ele é coautor dos livros Advocacia 5.0 e do Comentários à Lei Geral de Proteções de Dados Pessoais. Ele é coordenador e professor do curso de Direito Digital e Cybercrimes da FMU, professor de Direito Digital no MBA de Inteligência de Negócios Digitais da FGV e advogado especialista em cybercrimes e direito digital pelo IBMEC São Paulo e Instituto Damásio Educacional. Além disso, não acabou não, ele é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim e ele não tem 90 anos de idade. Estou falando de Luiz Augusto Filizola Durso. Seja muito bem-vindo. Alegria, pô, obrigado pelo convite. Eu gostei da introdução porque a gente, mesmo novo, como a gente é apaixonado por tecnologia, fica fácil trabalhar com essas coisas. E foi desde o início, eu sempre gostei muito, então obrigado pela gentileza aí da abertura e obrigado pelo convite. Alegria estar aqui. Imagina, seja muito bem-vindo. E depois você precisa dar um curso também sobre como gerir o tempo, porque é impressionante. Gente, já vou falar aqui agora. Entra nas redes sociais dele. É muito legal, tem muita coisa interessante. Esse cara faz cada coisa legal. Vocês vão perceber agora. Antes de eu continuar com o papo, vou lembrar vocês que no chat do bate-papo, é isso, Fê? Vai aparecer o código do Scan Game. Você já sabe, né? Tá jogando Scan Game? Não? Então se inscreve rápido. No Scan Game você aprende sobre tecnologia de forma divertida e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Muito bem, não vamos mais perder tempo. Doutor Luiz. Não precisa, né? Pode me chamar de Luiz ou Durso, como você preferir. Maravilha, Luiz. Como que você se tornou um advogado especialista em cybercrimes? O que te levou a isso, cara? A história é legal, porque foi um pouco de influência da família. Meu avô era advogado, meu pai é advogado, tem um escritório familiar, completou 65 anos, nosso escritório aqui em São Paulo, e sempre houve uma pressão de ser advogado. Bem que nós somos 4 filhos, a minha irmã, advogada, meu outro irmão mais velho também é advogado, e agora o mais novo tá fazendo direito, tá na faculdade. E eu adorava tecnologia, não queria fazer direito. Eu era o rebelde de casa. Eu varava a noite jogando jogos online, eu sempre vinha o técnico, eu ficava do lado dele, porque eu queria aprender a mexer no computador, mas não mexer só no software, mas no hardware, entender a trocar um CPU cooler, tecnicamente, o que era uma memória RAM, eu adorava, até comprei pasta térmica, ainda não era que nem hoje em dia, que você entra no YouTube e aprende, você precisava de alguém para te ensinar, e esse técnico era uma inspiração para mim. Aí com 16 anos eu fui fazer curso de web design. Virei web designer, me formei aquele ano mesmo, e quando eu me formei na escola, eu tinha 2 opções, ou fazer TI, ciência da computação, ou fazer direito. Aí aí vem a influência, porque meu pai é advogado, apaixonado, é criminalista, não tem nada a ver com digital. Ele chegou e falou: filho, você já ouviu falar desse negócio de direito digital? Era muito novo, isso é perto do começo dos anos 2000, tá? Isso tem mais de 20 anos. A gente olhava e não tinha nada, assim, tinha tido o bug do milênio em 1999 para 2000, que foi um debate muito grande sobre tecnologia e direito, e depois pouquíssimas coisas, a internet estava nascendo na nossa geração, bem que o computador, como é hoje, pessoal, era muito incomum. Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro computador para pôr no escritório, nós fomos ao escritório conhecer o que era isso. Então foi a nossa geração vivendo exatamente isso. E aí depois, 2007, o iPhone revoluciona, mas aí eu já tinha tomado essa decisão. Então foi uma sorte por gostar de tecnologia e uma sorte por ter alguém, que seria meu pai no caso, essa figura, que falou, essa área é muito legal.
E eu fui conhecer. Aí teve um primeiro congresso no Brasil, à época, de direito digital, era mais cybercrime naquela época. E eu fui nesse congresso. Aí estava o presidente da Oracle, Google, do Brasil, tinha um representante da Microsoft que palestrou, e todas as falas eram uma tendência a isso crescer. Tava começando, tinha nessa época já ICQ, talvez MSN e tal, mas ainda não era como é, de jeito nenhum. E aí eu falei, puxa, eu acho que pode ser que eu encontre alguma coisa legal aqui para o futuro profissional e pela minha felicidade, porque eu não queria decepcionar a família, mas também queria trabalhar com TI. E aí eu escolhi essa área. Hoje muita gente fala, puxa, que legal, né? Eu sempre te vejo na TV, por quê, né? Você gosta muito. Hoje eu me sinto realizado, hoje eu sou feliz e hoje eu sei que naquela época eu tomei uma decisão muito certa. Então, respondendo a sua pergunta, como eu me tornei especialista, foi uma coisa quase orgânica, natural, que eu sempre quis, e aí ficou muito fácil. Na faculdade, eu foquei, meu TCC foi cybercrime, e o meu legal. orientador, ele falava, vai ser difícil te orientar. Eu não tenho obra para te indicar, eu conheço pouco, o meu orientador conhecia pouco sobre cybercrime, então eu tive que meio que me virar, pegar muita coisa de fora, Estados Unidos, Europa, e aí eu falei, puxa, tem muito espaço aqui, se eu começar a escrever, se eu começar a me dedicar, vai ter um espaço enorme. Essa época, quando eu já estou na faculdade, em São Paulo tinham 2 escritórios grandes dessa área, e um deles eu estagiei. Então, eu fui atrás, falei, aqui eu preciso trabalhar. Se eles são começando, são grandes, eu preciso estar aqui. Então, eu estagiei no escritório, tudo, e aí depois, quando eu me formo, eu abro esta área no escritório da família, que é o escritório que eu tinha que trabalhar, que eu gosto muito, mas aí são mais de 10 anos que eu me dedico só a isso, e as coisas aconteceram. Aí foi publicações, como você falou, convites para dar aula, eu descobri que eu gostava de lecionar, que foi na sorte, e as coisas aconteceram também do ponto de vista de alguma forma, eu ajudar a sociedade. Então, projeto de lei que eu interferi, que mudou uma lei por causa de questões tecnológicas, e hoje várias estão mudando, né? Então, foi aí que eu me encontrei, e assim eu me tornei especialista nessa área. Então, não foi algo na sorte, foi algo que eu sempre quis, mas com um pouco de influência da família e uma alegria de encontrar o que eu amo, e acordo todo dia feliz, puxa, hoje é mais um dia que eu vou fazer o que eu amo. De verdade eu faço, não é aquele discurso de motivacional, é algo que realmente, eu acho que todo mundo que gosta muito de TI faz com muito amor, né? Eu vejo meus amigos, hackers amigos e tal, e nessa área eu me encontrei. Então, eu nem gostava de usar terno, eu comento. Então, quando eu ia para a faculdade no começo, eu levava o terno pendurado no carro para me trocar para o estágio, porque eu queria ir como todo mundo. Eu não queria chegar de terno, eu não gostava. E hoje, para mim, é uniforme. Assim, eu prefiro ir de terno, e se eu tiver demais, eu tiro a gravata, tiro o blazer, do que não usar. Eu curto. Então, eu acabei me adaptando ao mundo do direito, que é mega tradicional, e incluir toda essa parte de tecnologia. Isso me favorece no mercado, porque muitas vezes o cliente me procura e fala, doutor, eu não queria um advogado, que é advogado puro, e se tornou um especialista em direito digital. Como eu uni essa evolução quase simultânea, né? 50% digital, 50% direito, e me empenho em ambas as questões, isso me deu um diferencial no mercado que a meu ver, é muito legal. Então, foi assim que eu cheguei aqui hoje nesse podcast. Que legal, você é um dos pioneiros nessa área no Brasil, né, cara? Esses escritórios grandes que eu citei, que eu trabalhei, os sócios têm 15 anos a mais que eu e seriam os primeiros no Brasil. E eu venho como se fosse uma segunda geração, mas muito nova. Então, realmente, hoje, por exemplo, quando eu comecei a viajar pelo Brasil a convite para dar palestra, eu fui dar uma palestra no Mato Grosso. Aí eu cheguei na faculdade lá, o professor falou, a gente não tem na grade direito digital, nada relacionado à sociedade da informação, ou cybercrime, não tinha nada. E a gente falou, mas tem que ter, isso é tendência, os crimes vão migrar para a internet. E aí isso começou a aparecer nas faculdades, eu já estava formado, então realmente eu posso me considerar de uma geração que hoje influencia essa nova área. Então é quase como um pioneirismo essa turma toda que seríamos nós dessa área do direito digital com a minha idade ou uns 10 anos a mais. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando do resto do mundo, Estados Unidos, Europa, como que eles estão em relação aos crimes digitais, assim, direitos digitais? Muito melhor que a gente. Quando eu comecei a escrever, e você abriu falando de cybercrimes, e essa é uma briga na nossa área.
qual é a nomenclatura perfeita para definir esses delitos na internet. É crimes virtuais, crimes de alta tecnologia, crimes online, cybercrime, e eu sempre usei cybercrime porque a primeira vez que se citou esse termo foi em 1990, num grupo do G8, que são os países mais ricos do mundo, numa reunião do G8. E lá, eles já debatiam sobre crimes na rede, em 1990, porque tinha um problema muito grave já de terrorismo e etc. Então, se você pegar leis europeias, muitas vezes elas influenciam no Brasil. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, graças a uma lei europeia, que é a GDPR. Então a gente viu a GDPR e falou, pô, essa lei é boa. Por quê? Porque tanto os europeus como os brasileiros, nós somos injustiçados. Porque nós não somos os norte-americanos que estamos no Vale do Silício consumindo e usando os dados, nem os asiáticos que também vivem disso. Nós somos aqueles que concedem os dados. Então a gente está fomentando essa área com os nossos dados e a gente não tinha benefício nenhum, tanto os europeus como os brasileiros. Então os europeus abriram os olhos muito antes da gente. Eles legislaram com a GDPR, General Data Protection Regulation, e a gente olhou e falou, pô, essa lei é muito boa. Porque começou um debate, será que a gente vai ter que respeitar essa lei europeia? E aí foi muito popular, bem que eu trago na minha palestra um slide que mostra que durante alguns meses a pesquisa GDPR no Google Analytics, né, no Google Trends, foi mais popular do que a Beyoncé. Então tava todo mundo querendo saber sobre essa história de proteção de dados. E o Brasil falou, será que a gente vai ter que respeitar? As próprias empresas, muitas nos consultaram, perguntaram isso. E aí logo o Legislativo reagiu com a LGPD. Então você vê que vem muita inspiração. Desde o direito em si, né? Quando você vai para a faculdade de direito, a gente estuda direito romano. Então eu fiz uma pós-graduação em Toledo, na Espanha, e a faculdade é de 1500. Onde eu fiz a pós. Ou seja, a faculdade ensinava direito quando estavam descobrindo o Brasil. Então a gente tinha índio aqui e lá eles já estavam debatendo sobre direito. Então, normalmente os países europeus influenciam muito a gente, mas nessa parte de tecnologia tem muito dos Estados Unidos também, principalmente depois do caso do Cambridge Analytica, o escândalo do Facebook. Houve uma mudança generalizada de como tratar dados, como usar a internet, e isso vem para o Brasil. Com relação à investigação, aí a gente também deixa muito a desejar e tem muito a aprender. A gente viu isso em todos os filmes quando a gente falava de investigação no mundo físico. Então você via lá no CSI, eles iam atrás da digital. Tem até uma história engraçada, uma vez meu pai foi assaltado aqui em São Paulo, eu ainda era, eu tava na escola, e ele já era advogado. E aí ele chega, fala, me assaltaram, tudo, o cara com a arma, e aí o indivíduo tava nervoso, meu pai achou que ele queria levar o carro, tentou abrir a porta, e ele segurou a porta e fechou a porta. E ficou toda a digital dele inteira, a mão inteira marcada no vidro. Quando ele chegou, eu falei, pai, aqui, ó, vamos levar na delegacia. Ele falou, filho, não adianta nada. Isso naquela época, hoje ainda evoluiu isso um pouco, questão digital. Mas esta é a realidade do mundo digital no Brasil. Em São Paulo, nós temos uma divisão hoje. Nós temos a divisão de crimes cibernéticos. São 3 delegacias só para isso. Mas a demanda é tão grande que eles não dão conta. E a questão de tecnologia, questão de investimento para se laudar computadores. Porque quando você tem uma busca e apreensão, aprende o computador, tem que um perito ver esses computadores. O laudo demora 8 meses, 9 meses, a investigação fica parada esperando esse laudo. Então as investigações, não há dúvida nenhuma, nos Estados Unidos, na Europa, são muito mais eficientes do que no Brasil. Apesar que, eu não sei se você chegou a assistir a série Como Vender Drogas Online, na Netflix ficou famosa. Cara, não vi, todo mundo fala isso. Mas pode dar spoiler. Azar, se você... Eu não vou contar o fim, mas é interessante porque me chocou, mesmo eu tendo estudado na Europa, né, me formei lá nas pós, é uma investigação de um indivíduo que vende droga na internet, mas não na Deep Web, ele vende na Surface. Ele vê um site da Deep Web, que era Silk Road, que era o site mais conhecido de venda de droga na Deep Web, ele fala, é ruim esse site. Eles fazem marketing muito ruim. E o amigo dele duvida que ele faça um site melhor. Ele cria. Tem o documentário, tem a série, mas o filme documentário é mais legal, porque é 1h30 você encerra. E conta exatamente essa história. E a polícia na Alemanha teve uma dificuldade enorme em encontrar esse menino que tinha 18, 19 anos. Ali me chocou. Falei, poxa, então na Europa eles também têm uma dificuldade enorme na investigação, mas encontraram. Aqui no Brasil muitas vezes não se encontra. Então o documentário virou
documentário, porque essa história foi contada, porque de fato encontraram ele. Se ele fosse um anônimo, isso nunca teria sido contado. Por isso que nós temos poucas histórias no Brasil. É verdade. Cara, e você comentou uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse lance de, vou confiscar a máquina. Eu vejo na reportagem, às vezes o cara quase que sai no jornal que vão confiscar o computador do cara. O cara já meteu um machado ali, já deu uma pedrada, jogou num lago o computador e aí não recupera mais, né? Isso é um problema porque assim, a investigação do cybercrime, ela começa sempre no digital. Então você vai quebrar IP, porta-lógica, identificar fisicamente uma máquina, uma conexão. Se for um brasileiro, ótimo, vai para busca e apreensão. Então vamos na casa dele, pegar esses computadores para ver qual ele utilizou para cometer aquele delito. Se há informação de que pode acontecer e ele resolve tacar o computador no mar, ele literalmente aniquila a materialidade, né, a prova, e isso sepulta muitas vezes a investigação. Então, isso é mais um problema. Esse eu diria que não é um dos maiores problemas da investigação do crime cibernético, mas é um problema muito grave. É muito fácil você sumir com a prova. É mais ou menos o que acontecia quando o indivíduo matava alguém e sumia com a arma. Mas o computador, as provas lá, às vezes são muito importantes para você conseguir de fato, uma condenação para esse indivíduo e ele se desfaz muito fácil de um celular, ou pior, tem caso, por exemplo, de políticos no Brasil e até nos Estados Unidos, que houve a busca e apreensão, apreendeu-se um smartphone da Apple e não se quebra a criptografia da senha. Essa história de quebrar a criptografia da Apple, a meu ver, é ilusão. Se o seu celular é o da última geração, atualizado o iOS, não tem como quebrar. E se alguém descobrir, com bug bounty, etc., eles rapidamente corrigem. Então não é um sistema tão simples de quebrar a senha se tiver bloqueio. Então teve nos Estados Unidos uma ação famosa que eles apreenderam um iPhone e aí o advogado da parte pediu para que a Apple quebrasse a senha. Falou, eu tô mandando o celular para você, me devolve com os dados. Eles falaram, não, nem a gente consegue. A Apple respondeu que não poderia quebrar essa criptografia da senha da tela de bloqueio. Então, às vezes até o aparelho é apreendido, mas sem a senha também não conseguiria quebrar. Mas aí, eu vou ter que pular umas perguntas aqui, que você já levantou uma bola que tá quicando. Eu vou te perguntar desse roubo do Pix, cara, que tá todo mundo apavorado agora. Vamos lá, já vou entrar nesse assunto. Tem tanta coisa para perguntar antes disso, mas já vou entrar nele agora. Depois eu me viro aqui com a ordem. Hoje em dia a gente tá vendo muito isso. Tá todo mundo desesperado. Tem gente comprando o celular reserva, tem gente desinstalando o banco do celular e todo mundo fala: não, roubaram meu celular bloqueado. Roubaram meu celular bloqueado. Em uma hora os caras entram no banco e fazem a limpa. Isso é muito louco, porque tem umas 2 semanas saiu na televisão e ficou famoso um cara que limparam a conta dele 140 mil reais. Eu, num grupo de WhatsApp, mandei isso num grupo de amigos, e aí os caras tinham vergonha de falar e nunca tinham falado isso. Mas a gente mandou lá, 3 caras apareceram e falaram: meu, aconteceu a mesma coisa comigo, 70 mil reais, 80 mil reais. Como que é isso, então? Vamos lá. Recentemente, quando aumentou esse crime em relação ao Pix, que é uma ferramenta que eu defendo, viu? Eu acho o Pix maravilhoso, mas ele, ao ser disponibilizado para os brasileiros, a gente tem que lembrar que quem vai usar está no Brasil. Essa é a primeira premissa. Eu falei, a ferramenta é espetacular. Se você estivesse na Suíça, seria a melhor ferramenta para pagamento. É espetacular mesmo, realmente. Lógico, sem deixar de lado cartão de crédito, etc., é uma excelente ferramenta para até você desestimular o uso do papel moeda. Só que a insegurança pública é uma realidade. No Brasil é perigoso, a gente sabe, principalmente as grandes metrópoles, como São Paulo. Legal. Era uma tendência óbvia os criminosos perceberem que o banco no app era muito interessante. Legal. Aí você vê algumas críticas no sentido, mas o Pix ajudou, e essa história de bloquear durante a madrugada não resolveu nada, porque ele segura o indivíduo até a manhã seguinte, quando acaba o horário de limitação do Pix, que é 6 da manhã. Ah, mas ele poderia fazer um DOC, um TED, não muda nada. Então o problema em si seria o app no celular e o Pix ser muito instantâneo durante a madrugada, que foi o que eles corrigiram. Aí começou... Alguns casos ficaram muito populares porque o celular, aparentemente, diz a vítima, né, alega a vítima, tinha sido roubado, bloqueado e era um iPhone. Isso foi matéria de jornal durante uma semana. Um jornal reprisou 4 matérias seguidas e me ligaram. Falaram, pô, tá muito estranho, porque eles alegam ser inviolável, como estão quebrando essa senha, etc. E aí conseguiram prender uma das quadrilhas. E nessa quadrilha,
o meio utilizado era o mais ridículo possível. O que eles faziam? A vítima, ao ter o celular roubado, não fazia o bloqueio do chip, do SIM. E aí eles pegavam o chip do aparelho, com o aparelho bloqueado, colocavam em outro aparelho e começava a pedir resgate de senha por mensagem de texto. E aí ele entrava em e-mail, recuperava a senha de banco e ele logava no outro aparelho, no app do banco, no Instagram. Então ele não violava esse aparelho. Em alguns casos, por essas recuperações, o indivíduo conseguiu fazer um restore do aparelho, porque ele quebrou a senha do iCloud com o SMS, e aí sim ele invadiu, em tese, as informações desse aparelho. Mas eu ainda sustento e acredito nisso, eu não tenho patrocínio de Apple nenhum, que é inviolável realmente, porque um monte de perito já tentou quebrar em ação judicial, isso não aconteceu. Esses ladrões da Santa Efigênia, duvido que tenha um sistema que supera as atualizações da Apple. Isso, se aconteceu, já foi corrigido em atualização. Então, nesses casos no Brasil que ficaram muito populares, era esse tipo de engenharia social. Ou usava o chip, ou o indivíduo tinha sido roubado com o aparelho desbloqueado e achava que tinha bloqueado. Então, se for um iPhone, ou estava desatualizado, ou tinha sido feito jailbreak. Tem um monte de gente que faz jailbreak no aparelho para instalar joguinho sem pagar e etc, né, para violar direito autoral e etc. E no final isso gera uma vulnerabilidade enorme no aparelho. Então precisa ver caso a caso. Esses casos que ficam populares, eu falei, eu acredito, se me der um laudo. E se me der um laudo e realmente acontecer, a Apple vai falir. Porque o que ela vai pagar de indenização, de vender essa privacidade, essa inviolabilidade, e não há, ela vai ter um problema enorme. Então é muito sério o tema, e aparentemente até hoje ninguém conseguiu provar. É que nem a história de falar, o aparelho está sempre nos ouvindo e etc. Tem verificações de privacidade que a gente autoriza. Eles até colocaram agora a luzinha que acende, né? Quando ativa a câmera aparece verde, quando ativa o microfone é laranja, para mostrar que aquele dispositivo foi acionado. Mas será que é utilizado coleta de voz quando com aquilo desligado? De propósito, né? De má fé? Eu já disse, se alguém conseguir provar, é uma violação de privacidade que esse indivíduo também vai ficar milionário. Então, que essas pessoas provem, mas vão ganhar muito dinheiro se conseguirem provar. O problema é que eu acredito que na maioria dos casos é só um boato, não se concretiza de fato. Diferente de outros aparelhos. Aí sim você tem sim quebra de senha, computador principalmente, mas aparelhos da Samsung, da Nokia, etc, você consegue quebrar. Interessante. Então, no final das contas, é um roubo de chip. Nesse caso, era como se fosse uma clonagem de chip, usava o chip para quebrar as senhas e aí conseguir invadir. Mas você levantou uma história do Pix. Outra situação, que aí sim depende de muita cautela, é o indivíduo ir para a rua sabendo que ele tem o app do banco lá e tem os investimentos lá. Esse é um perigo real. Por quê? Porque mesmo que ele não quebre sua senha, hoje o ladrão, né, o indivíduo, aí, o agente, ao realizar o crime, a primeira pergunta que ele faz, tem vídeo. Outro dia saiu um vídeo do assalto e ele encosta na vítima e fala, qual é a senha? E a vítima passa e ele desbloqueia na frente da vítima para conferir se passou a senha certa. Então, qual é a nossa segurança, Alberto? Você sai aqui na rua, qual é a segurança que não vai parar um indivíduo de moto e falar, passa a senha e te levar com a antes de você reclamar do Pix em si, né? Então, não, mas aí você tem que estar preparado para esse momento. É isso que a minha orientação é essa. Por isso que muita gente tem 2 aparelhos ou tem pouco dinheiro nessa conta. O que eu fiz? Em vez de ter 2 aparelhos, porque uma vez eu dei essa orientação lá no Pânico, o Emílio falou que era uma orientação classista, ostentação para ter 2 aparelhos. Eu falei, não, tá bom, eu vou mudar a minha sugestão. E eu mudei, de fato. A sugestão que eu dou é ter 2 contas. Você vai ter uma conta que você vai deixar logada no celular com pouco dinheiro do dia a dia, do Pix. E a outra conta só para internet banking de computador, notebook, você deixa para movimentar mesmo em casa ou na empresa. Então essa conta do app vai ter pouco dinheiro. Se você for surpreendido por um sequestro ou um roubo que ele te leve o celular desbloqueado ou exige a senha, você vai ter pouco dinheiro para ele te furtar ali ou realizar empréstimos, né? Porque mesmo que você não tenha dinheiro, o risco é que ele realize empréstimo e depois subtrai os empréstimos. Isso é um problemão. Mas prepare-se para esse momento. Essa é a orientação que eu dou. Ative aquelas opções, principalmente de iPhone e Android, que tem o Find My iPhone, Find My Android, você consegue apagar os dados, localizar o aparelho, né? Às vezes para levar para a polícia. Tem gente que... Isso com os meus pais. Às vezes eu cheguei e falei, pai, você tá com o Find My iPhone ativado? Eu falei, o que é isso? Aí você vai ver que tá desativado. Então tem que estar pronto para esse momento. Pensar que pode acontecer e deixar tudo ativado. Porque muita gente já foi assaltada, me ligou. Falei, primeira coisa, faz a exclusão dos dados à distância.
Como eu faço? Vai no site iCloud.com, loga lá na sua conta e faz mas eu não lembro minha senha do iCloud, eu não sei se o Find My iPhone estava ativado. Então, use essas ferramentas e esteja pronto para esse momento. E, lamentavelmente, a gente tem que agir assim que eu enxergo. Isso é muito legal, porque tem as ferramentas, né? É isso que você tá falando. Tem muitas ferramentas, a gente não usa. Vamos lá, eu não vou mentir para vocês não vão mentir para mim. Tá tudo ativado aí? Tudo mesmo? Olha, eu sei que não tá. O meu não tá. Autenticação e verificação em 2 fatores. Não, esse eu coloquei. Tem e-mail, tem no WhatsApp, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter. Será que todo mundo ativou em tudo? E sabe onde o pessoal esquece? Em app como Uber, app de entrega, iFood, Rappi, o pessoal esquece de colocar lá. Mas aí o indivíduo é assaltado, o celular desbloqueado, e a primeira coisa que o ladrão faz é pedir um Uber e começar a gastar Uber, pede comida de iFood, pede entrega de produto eletrodoméstico. Então tem que lembrar também desses apps que não são diretamente linkados, banco, né? Exato, que não geram um prejuízo enorme como o Mercado Pago ou com o banco, mas que você pode ter prejuízo se eles utilizarem ou ter acesso ao cartão. Então tem que lembrar também desses apps de pôr autenticação de 2 fatores. Tudo. Cara, isso é muito verdade. A gente bateu um papo com o pessoal aqui também, numa outra entrevista que a gente fez, e o cara falou, roubaram meu celular, não tive problema nenhum, mas de repente começaram a pedir um monte de Uber em Goiânia, em Goiás. Falou mesmo? Ele falou isso. Então, acontece. Eu tive um monte de cliente. E não conseguiu cancelar. E aí eu vou para outro ponto. Você que é um doutor da lei aqui. E aí? Não bloqueei nada, me roubar. Eu sou esse cara que saiu na televisão aí, perdi 140 mil reais. E aí, eu morro com esse prejuízo ou o banco tem que me devolver? Bom, eu vou te responder o que eu aprendi na faculdade de Direito para tirar 10 em todas as provas. Depende. Essa é a melhor resposta. Mas a verdade é que depende muito do caso concreto, né? Óbvio que é muito subjetivo, porque o juiz que analisa, mas eu não quero dar essa resposta para a pessoa falar, ele tá... A real é o seguinte, se você demonstrar que você tomou todas as medidas de cautela, mínimas, tá? Não as que a gente tá dando, que seriam as exageradas, as mínimas, você pode sim conseguir ter ressarcido seu dano. Isso é possível, tá? Um monte de casos a gente conseguiu. Então, por exemplo, eu tive um caso que o indivíduo teve o app eu não vou falar empresa, mas de criptoativos, que ele investia muito dinheiro. Só pra você ter uma ideia, faleceu os pais, ele pegou o apartamento dos pais, vendeu e colocou em criptomoedas. Então era muito dinheiro mesmo. E ele teve a conta invadida, e eles movimentaram todo esse dinheiro em 14 minutos. Fizeram as 4 transações. 14 minutos. Passa de 1 milhão. Em 4 minutos. Aí, em 14 minutos. Aí o que a gente fez? A gente criou uma tese a dizer, essa empresa que faz venda de criptoativos, essa exchange, ela é como uma empresa de banco, como um banco. E o banco, ele tem a obrigação de checar o perfil do usuário, etc., e não liberar tão facilmente um saque, uma transferência. Até quando a gente fala de milhão, tenta gastar milhão, né? É muito difícil, você tem que pedir cheque administrativo. Não creio que tenha gasto. Você tem que ter primeiro esse milhão. Primeiro você conseguir conquistar, mas já fiz acompanhamento de cliente para compra de imóvel e tal. Você tem que fazer cheque administrativo, avisar com 5 dias de antecedência, liberar a verba e tal. Como o cara conseguiu em 10 minutos fazer? Então a gente levantou essa hipótese, dizer que o app, né, a empresa foi omissa nas cautelas, e ela sim é responsável, porque se tivesse feito qualquer checagem, não teria acontecido o crime. E a gente conseguiu recuperar. Quem pagou foi a empresa, que é milionária aí. Só a maior do mundo em criptomoedas. Então, nesse caso... Essa que está no Brasil, muito forte, agora patrocinando o campeonato de futebol e etc. Uhum. Então, alguns casos é possível se demonstrar. Mas foi o que a gente falou, essa história dessa empresa, a gente criou uma tese, a gente foi atrás de fato fazer o direito novo. É isso que eu falo, o direito digital acaba sendo tudo inovar, novo, né? Até dentro do direito. Então foi essa analogia que fizemos e funcionou nesse caso. No caso do Pix, a gente já divulgou um monte, que demonstra que, por exemplo, eu tive um caso que o indivíduo ligou na operadora, pediu o bloqueio do chip e não fizeram. No caso desse menino, salvo engano, ele pediu o bloqueio dos apps e eles não fizeram. Ele ligou no banco e falou, eu fui roubado, me bloqueia momentaneamente as transferências. E aconteceu as transferências. Aí viralizou, foi para a imprensa e o banco, que é esse banco novo aí de tecnológico, né, falou que vai ressarcir. Esse menino de 140 mil vai ser ressarcido. Por quê? Porque aconteceu uma falha na prestação de serviço dessa empresa. Ela não fez o bloqueio quando pediu. Por isso que quando a vítima me liga, qual seria para o pessoal guardar isso? Se eu sofrer um crime,
primeira coisa, vai ligando nessas empresas e pedindo bloqueio de tudo, principalmente os bancos. Porque se você demonstrar que você foi atrás, você ligou na operadora e pediu bloqueio do chip, ligou nas empresas e pediu bloqueio do app bancário e tal, se acontecer algum crime depois da sua ligação, a chance de você ter o dinheiro de volta é muito maior. Então, até isso é o depende. Como a vítima reagiu. Se ela for diligente, melhor. Se ela deixar, daqui a 3 dias eu vou ligar, a chance dela ficar com prejuízo é enorme. Então é um problema. Às vezes a gente tem caso que é uma empresa e é infectada com um keylogger, um ransomware, algum tipo de vírus, e aí há uma invasão ou uma coleta de dados e eles conseguem acessar a conta. Se a empresa reagir imediatamente, muitas vezes é possível recuperar, exatamente com essa tendência. Mas não teve checagem, não ligaram, token, etc. Cadê? Tipo, você não faz um mês que rolou esse crime, você tá vindo chamar... Exato, aí você vai perder. Até porque, Alberto, só para o pessoal ter uma premissa básica. Uhum. Quando eu comecei no direito digital, havia uma tendência muito concreta nos tribunais, que era quem cria a tecnologia é responsável pelas suas falhas. Então, por exemplo, começamos a atender clientes no Twitter, quando popularizou o Twitter. Aí ia lá um banco e falou, agora a gente tem um canal digital no Twitter. E aí, imediatamente, criaram um monte de perfil falso desse canal digital, e eles entravam em contato com os consumidores e conseguiam senha de cartão de crédito, milhões em fraudes por mês para esse banco. Eu trabalhei nessas causas, por isso que eu estou contando. Aí o banco nos procurou e falou, eu preciso mostrar que eu não tenho responsabilidade. Só que os tribunais canetavam imediatamente. Não foi você que resolveu abrir o canal de atendimento via Twitter? Você é responsável pelas fraudes. Isso aconteceu. Aí o que o compliance fez? Hoje, quando você entra no Internet Bank, você cadastra no app, tem um termo de uso enorme e um monte de alerta. Que ninguém lê. E os alertas? Os alertas dá para ler, que são, às vezes, é um alerta, não fazemos ligação, não pedimos que você corte o cartão e deixe na portaria, não pedimos token e tal. Não entregue o cartão pro motoboy. Exato. Aí o cara clica, eu entendi, eu aceito. Isso é registrado no servidor. O banco usa isso contra você. Se você processar o banco num golpe que ele te avisou, ele vai usar isso contra você. E os tribunais entendem que esses alertas, então, isso foi mudando em razão do compliance, que falava, ok, a gente criou a tecnologia, mas a gente vai ensinar o consumidor como usar, e se ele, porque negligenciou o cuidado, ele for vítima, a culpa é dele. Então, hoje o debate é exatamente qual é a linha que separa a responsabilidade do banco e dos consumidores. Por isso que depende muito de cada caso. E o do Pix, o debate é, poxa, o Banco Central liberou isso, os bancos também não fizeram nada e a gente está vulnerável. O Procon hoje, com o Capes lá, critica muito forte isso. E ele tem certa razão. Eu defendo algumas críticas, e eu estive com o presidente do Banco Central e fiz também algumas ponderações pela associação comercial, que eu presido a comissão lá, de proteção de dados e cybercrimes, para falar, há o que se fazer. Você pode fazer, por exemplo, de contas novas, um bloqueio temporário, porque os criminosos, eles cometem um crime, o dinheiro cai numa conta. Essa conta é bloqueada. Ele cria outra e usa outra conta para o novo crime. Clonagem de Instagram, que eles estão fazendo, de WhatsApp, que eles estão fazendo. Eles usam a foto da pessoa, pede dinheiro. A pessoa denuncia, essa conta é bloqueada. Ele tem que usar outras para receber esse dinheiro. Se essa conta nova, nesses apps digitais, nos bancos digitais, por exemplo, não pudesse transferir dinheiro por um mês, só um mês, já ajudaria muito. Porque o dinheiro cairia nessa conta, ou ele teria que criar, esperar um mês para começar a cometer crime usando aquela conta de laranja, etc. Isso já dificulta. Então eu dei essas sugestões, o problema é que pouco é feito. E aí você tem essa margem, que também a gente usa nos processos, para falar, não foi feito, podia ser feito isso, podia ser feito aquilo, não foi feito, também tem responsabilidade. Então você pode ter, às vezes, o banco pagando tudo, ou até metade. Teve caso que ele dividiu o prejuízo com a vítima. Que interessante. E é engraçado isso que você fala, porque ficou conhecido como a quadrilha do Pix. Mas, inclusive, esses meus colegas que são próximos falaram, não, o menor prejuízo foi no Pix. Você entra lá no aplicativo e você vai no empréstimo pré-aprovado. Um clique cai na hora. E cai na hora que ela transfere e acabou, né? Normalmente, se acontecer o empréstimo, isso aí é dica pessoal, processe. Porque aí, mais uma vez, quem criou a plataforma, o app, foi o banco. O banco tem interesse em levar as pessoas a migrar para o digital porque economiza com a agência, etc. Legal, com funcionários, tudo. Para você aprovar um empréstimo, você precisa assinar um contrato. Quando há um empréstimo, é um contrato. Esse contrato pode ser virtual, tudo bem, mas o banco tem que criar ferramentas para verificar que quem está assinando lá digitalmente é você. E não basta só o login e a senha, porque você pode ter sido invadido. Existe essa premissa, não é algo absurdo e inimaginável, é algo totalmente plausível. Então a responsabilidade é do banco em checar que você é você.
Como eles não checam e aprovam os empréstimos e dão lá o dinheiro e o criminoso saca, a gente alega exatamente isso. O banco não verificou que não era o consumidor realizando o empréstimo e o banco tem que arcar com prejuízo. Normalmente o banco, quando é empréstimo assim, fica com prejuízo, mas eles fazem exatamente isso. Eles fazem os empréstimos. Eu já fiz um teste, eu liguei no meu banco e falei, ó, não quero empréstimo pré-aprovado. Eu nunca vou pedir empréstimo no app. Você tem como bloquear? Ela falou, não. Caramba. Aí eu falei, então, por favor, eu vou gravar, eu vou repetir a pergunta, eu vou gravar, porque se um dia qualquer, aí eu tenho mais uma prova. Então, o advogado é o chato de sempre? É o chato de sempre. Mas essas pequenas coisas ou fazem diferença na minha vida e isso vai servir como antecedente para todo mundo, que eu poderia dar de orientação, ou um caso grande que serve para o banco mudar isso. Então, se eles sofrerem muitos processos, talvez amanhã eles pensem com uma selfie. Pô, qual é a dificuldade de colocar, quando você pedir o empréstimo, uma checagem por selfie? O seu rosto ali imediatamente? Nenhuma. Já facilita muito. Já ajuda muito, porque parte dessas invasões são feitas à distância. Não tem a vítima junto para você pôr na cara dela o PP e validar aquela empréstimo. Então você já teria... Mas eles não fazem. Por isso que a gente está cobrando tanto essas mudanças e tem acontecido, tem melhorado muito. Porque o Brasil é muito seguro quando a gente fala de segurança de cartão de crédito. De cartão de crédito, né? Meio de pagamento, o Brasil é modelo, né? Um dos modelos, exatamente. Do app de banco também, é muito forte. Ninguém invade sua conta sem você dar causa ou sem você contribuir. Ninguém consegue invadir via servidor, porque é muito seguro. Agora, a gente acaba dando causa ou a gente foi vítima de um desses crimes que aí facilita. Então, a culpa não é nossa, mas a gente interfere de alguma forma. A gente tá sempre atrapalhando os meios tecnológicos, né? Claro. Eu tava falando sobre isso hoje. Ia ser tão fácil uma empresa proteger um celular se não tivesse um ser humano usando ele. Pena que a gente atrapalha tudo. E me diz uma coisa, em geral, vamos falar sobre toda a internet. A internet, ela é o planeta Terra na era medieval? As leis digitais, elas têm ajudado alguma coisa? Porque a gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Que de pouco em pouco a gente tá correndo atrás. Tem funcionado isso? É uma boa pergunta. Às vezes eu fico refletindo sobre isso, né? Eu vou no Twitter e falo, caramba, isso aqui é um descontrole absoluto. Agora, essa semana nós tivemos um maluco aí, mais um, né, nos Estados Unidos, que fez a live enquanto entrava no mercado atirando todo mundo. Sim. Durou essa live, ele conseguiu transmitir isso na internet. Só dele ter conseguido, isso já é um absurdo, né? Mas você começa a ver isso, esse descontrole, essa violência, é um problema muito grave. Não é na era medieval, o problema é que a internet revela um lado do ser humano muito negativo. Isso é péssimo, né? Essa característica do ser humano usando a internet. A gente é mal na internet, né? A gente naturalmente é mal. Que falando em regra. De escape louca é essa, né? Isso faz muito mal. As redes sociais se tornaram naturalmente mais tóxicas. As pessoas se odeiam mais, né? As pessoas têm mais tranquilidade para criticar, para ofender, para invejar, etc. Isso é muito ruim, mas é uma característica humana. Então a gente tem que lidar com isso. Agora, as leis podem ajudar? Podem. Assim como a gente depende também muito mais de uma atuação mais diligente das plataformas, né? Essas redes sociais, elas são responsáveis, elas criaram tudo isso, né? Não adianta elas criarem tudo isso e falar, não, isso aqui é um mundo livre, cada um fala o que quer. Bem que o Elon Musk resolveu interferir, comprou. Não é a melhor forma, mas ele alguma coisa vai fazer, já tá dando dados sobre perfis falsos, tá encarando coisas que a plataforma sabia e nunca revelou. Então, você vê como é um problema, as empresas são de fato um problema, elas recebem muito por isso, né? O Facebook tem valor de mercado de 700 bilhões de dólares só com coleta de dados e uso das redes sociais. O grupo Facebook, hoje é Meta. E você tem as leis realmente muito ineficientes. A investigação muito difícil, um cenário mais distante, características da própria utilização que afasta. Se você xingar um indivíduo na rua, é capaz dele te dar um soco. Agora, na internet, você não tem esse risco. Então, você se sente mais tranquilo. Então, características da própria internet que afundam mais esse cenário. Então, é muito complexo a solução. Não significa que não tem lei. Os crimes mais graves realmente são punidos. Você pega toda a parte mais grave de pedofilia e etc., você tem uma reação muito forte do Estado. A Polícia Federal tem grupos especializados em investigação só disso, que são muito eficientes. Muito, de fato, eficientes. Agora, não dá para investigar tudo, a gente não tem mão de obra para isso. Só para você ter um dado,
No Brasil, 10% dos inquéritos policiais que investigam homicídios são concluídos. 90% fica na impunidade. Homicídio, a gente está falando de matar alguém, seria um dos crimes mais graves no país. Se você pegar estelionato, golpe na internet, até são crimes menos gravosos. Até a lei, até a pena indica isso, né? Sim. Se você está falando de homicídio qualificado, a gente está falando de pena de 30 anos, máxima. Se você está falando de estelionato, você está falando de 5 anos. Então até a pena está indicando para mim que é um crime menos gravoso. E por óbvio, basta ver que a vida é o bem jurídico mais importante de todos nós. E não o patrimônio quando você perde num golpe na internet. Então, se a gente tem um dado do crime mais importante, só 10% a gente consegue investigar e concluir, imagina na internet o estelionato, que é golpe, milhares de vítimas todo dia, e o cara faz em sequência, são empresas, né? São quadrilhas muito especializadas. Você pega o WhatsApp, são milhares de vítimas semanalmente. Não dá para dar conta. Então vai ter essa sensação maior de impunidade e de descontrole. Então isso é natural. Como arrumar isso? Eu já dei algumas sugestões, até em audiência pública no Congresso. Eu acho que o algoritmo podia ser muito mais eficiente para isso. É que você vai ter problemas para não deixar que o algoritmo se torne um censurador e etc. Mas tudo bem. Mas tem conteúdos que são manifestamente ilícitos. Dá para verificar que o site é falso. Dá para ver que o site não entrega, analisando, por exemplo, reclamações do Reclame Aqui. Sim. Você consegue que o algoritmo faça algumas análises para tirar um site do ar, ou para apontar para que um ser humano verifique e possa tomar essa decisão. Mas a gente ainda não evoluiu nesse sentido. A internet ainda é muito liberal e isso vai ser aproveitada pelos criminosos. Então é assim que eu vejo. Eu acho que tem uma chance de melhorar, mas vai demorar muito para a gente conseguir melhorar. Não vai ser na base só de lei, vai ser na base de cultura, vai ser na base de investimento, de educação e também do papel dessas plataformas. É assim que eu consigo imaginar esse mundo. Que interessante. Cara, tem tanta pergunta para te fazer. Nós somos, isso é muito louco, nós somos todos iguais perante a lei digital? Ou existem algumas pessoas e empresas que acabam tendo, ou por serem mais influenciadoras, por terem mais seguidores, tem mais... Uma boa pergunta. Você quer que eu te responda na teoria ou na prática? Porque Pode misturar. na teoria, a teoria é muito fácil responder essa pergunta. O que te responde essa pergunta é a Constituição. Todos são iguais perante a lei. Ponto final. Então a lei diz isso. Agora, na prática, não só na internet isso não é realidade. Você tem grupos favorecidos, você tem funções são favorecidas e você vai ter empresas favorecidas em todas as atividades. No mundo digital, você tem um poder muito grande na mão dessas plataformas. E isso se tornou também forma de barganha, forma de ganhar poder, forma de influenciar o mundo, forma de, em razão da quantidade absurda de usuários, decidir, às vezes, o destino de um país, né? Você tem questões de fake news hoje que atrapalham uma eleição. Então, essas plataformas são tão poderosas que é difícil o Estado manter essa premissa de que todos são iguais perante a lei. Mas muitas vezes, ele força para recuperar esse poder. Por exemplo, o Telegram não cumpria a ordem judicial. Nunca. O Telegram ignorava absolutamente todos os órgãos públicos no Brasil. Absolutamente. Judicial e executivo, legislativo, todo mundo. Todo mundo que tentou entrar em contato alguma vez com o Telegram no Brasil, eles simplesmente ignoraram. Você chegou num ponto em que houve uma decisão muito severa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, muita gente discorda, muita gente concorda, não vou nem entrar no mérito da decisão, mas ela foi responsável por abrir um caminho de comunicação. Eu li a notícia ontem que o Telegram firmou parceria com o TSE para as eleições no combate às fake news. Por quê? Porque ele chegou no momento em que o ministro do STF falou: vamos bloquear o acesso ao Telegram no Brasil. Ele ia perder, acho que primeiro lugar de usuários estão no Brasil do Telegram. O maior grupo são no Brasil, salvo engano, tá? E aí eles falam, puxa, a gente vai perder, acho que 50 milhões de usuários seriam brasileiros. A gente vai perder 50 milhões de usuários, vamos ver o que ele quer. Esse juiz aí. Esse cara. Exatamente. E deu certo. Pode ser que a decisão tenha sido exagerada, etc. Como eu falei, não vou analisar a decisão em si, mas o efeito da decisão foi fazer que essa plataforma, pela primeira vez, cumpra a lei e decisões no Brasil. Então, o Estado o tempo inteiro luta com relação às suas forças com essas plataformas que são realmente muito poderosas. O Facebook era muito poderoso nos Estados Unidos. O caso Cambridge Analytica fez perder muito poder.
Ah, foi. Foi, porque o Mark Zuckerberg teve que sentar no Senado norte-americano e responder perguntas constrangedoras e falar sobre seu algoritmo e mudar a sua plataforma e mudar o seu termo de uso, pressão do Estado. O Brexit também O depois. Brexit, o Brexit tem muitas pesquisas que apontaram que houve influência no Brexit em razão de fake news, né? Uma decisão do Brexit foi influenciada como a decisão da eleição Trump versus Hillary, né? Que elegeu Trump. Então, elas são muito poderosas. Esse é o cenário. Mas, respondendo a sua pergunta, todos deveriam ser iguais perante a lei. E aí você, lamentavelmente, na aplicação do direito, não vai ter isso, porque tem gente que tem acesso à justiça, tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que não tem dinheiro, depende de um atendimento público, que muitas vezes não é o suficiente. Então, lamentavelmente, no mundo que a gente vive, que é capitalista, que depende de poder, você vai ter diferenças, mas a regra constitucional é que todo mundo é igual perante a lei. E você enxerga que é muito louco isso, né? Eu te perguntei se a internet era o planeta Terra na era medieval, porque eu, particularmente, pessoalmente, eu enxergo muito isso. Parece que, a Terra, o planeta Terra, né, onde a gente vive, não tinha lei. Não tinha lei e, gente, era uma bagunça. O cara matava o outro, o cara roubava o outro, blá, blá, blá. De repente falou, gente, peraí, a gente precisa pôr lei para organizar isso aqui. E organizamos. Hoje a gente ainda tem as tretas, mas tá tudo meio organizado. Uhum. E parece que, de repente, a internet abriu a porteira, colocando todos os bichos para fora. E essas leis que a gente já tem fora, pô, você aqui é o melhor exemplo disso, família de advogados, e de repente você entrando junto com a internet, tentando descobrir, falando, lutando, põe a faca no dente, vamos descobrir cada coisa como que resolve. Você acha que, eu acho que é meio subjetiva essa pergunta, mas você acha que dois dos grandes problemas da internet seriam esses, talvez? Essa falta de, essa impunidade e esse grande poder de poucas empresas? Você acha que esses são dois grandes pilares de problemas da internet? A sua analogia é boa, porque a era medieval era tudo novo. E aí a gente não entendia direito como regulamentar tudo isso. A internet é exatamente igual. Quando eu vi nascer blockchain, Bitcoin, criptomoedas, eu trabalhei muito forte, ainda trabalho para regulamentação, para de alguma forma nós termos a regra dos jogos, né, para a gente conseguir utilizar isso de maneira lícita, tirar essa história de que pode ser usado para o crime e tal. Então, aconteceu. E aí o Estado olhou e falou, tem gente que tá ganhando dinheiro, tem gente que tá usando isso. Como que eu trabalho com isso? Como que funciona isso? Porque sempre foi via banco e do nada tá descentralizado, ninguém controla isso, que é a ideia da internet, da Web 3.0, né? Essa história do próprio metaverso, descentralizar, Decentraland, você tirar o poder do Estado e das Big Techs. Aí vem exatamente essa ideia também de descentralização. É aí a história de um dos problemas. Com certeza, esse monopólio é péssimo. A gente viu quando o Facebook ficou fora do ar, aquele dia no Brasil. Putz, caiu tudo. Não tem como trabalhar, não tem como fazer, não tem como interagir, porque uma empresa é dona de Instagram, Facebook, agora WhatsApp, tudo. Isso é péssimo. Eu critiquei a época e eles estão até nos Estados Unidos tentando obrigar a que se diversifique. E outra, não há nada mais benéfico ao usuário do que a concorrência. Eu falo, só existe refil de Coca-Cola no McDonald's graças ao Burger King. Senão nunca ia ter. Só existe hoje um táxi melhor em São Paulo graças ao Uber. Uhum. Então, a concorrência, ela é muito benéfica ao consumidor e, nesse caso, ao usuário. A partir do momento que você deixa tudo na mão de 4 empresas, é péssimo, é muito ruim. Então isso é um problema, até porque essas plataformas não estão decidindo só o preço, como seria do monopólio de um posto de gasolina. Elas estão definindo o conteúdo que ali vai ficar presente, o que você pode ou não falar, o que é notícia falsa ou não. Então isso é muito pesado e difícil de se controlar, e não deve ser Big Techs. Essa outra coisa é essa impunidade, porque é tudo novo, a falta de regulamentação, a falta de entender o que é, muita gente desconhece, o legislativo tem dificuldade. E por quê? Porque a internet é dinâmica, é rápida. As coisas mudam muito rápido e evoluem muito rápido. E a gente tem uma burocracia, que às vezes é até importante para uma lei entrar em vigor, para você regulamentar alguma questão, tem que debater, tem que ouvir a sociedade civil, as empresas e tal. Isso demora. A gente projeto de lei 2630, que é o de combate às fake news, já tem mais de 2 anos, mais de 3, salvo engano. Então,
não vai regulamentar tão cedo e é Uhum. um problemão desde 2016. Sim. Então, a internet é essa área medieval dos tempos modernos e esses são problemas muito importantes que a gente vai tentar agora com essa história de descentralização regulamentar. Ou melhor, melhorar. E aí as pessoas que defendem essa descentralização defendem muito que não tenha regulamentação nenhuma. E às vezes eu até entro em conflito com essas pessoas, porque quando eu falo, por exemplo, de regulamentação de criptomoedas, as pessoas falam, não vem com história de regulamentar, esses advogados que... Mas às vezes a segurança jurídica favorece você, que você sabe que você pode comprar tranquilamente e ter declarado seu dinheirinho lá, e que se isso valorizar, você vai poder comprar o seu carrinho, o seu apartamento, e não amanhã responder por sonegação ou por lavar dinheiro, seja qual for o crime. Mesma coisa se você mandar o dinheiro para fora e não responder por evasão de divisas. Então, a regulamentação muitas vezes dá segurança para empresas virem para cá e investirem em apps que tem link com criptomoedas, amanhã no Meta. Então, eu defendo a regulamentação que não extingua a evolução tecnológica. Eu sou totalmente contra essas leis que arrebentam aquela inovação. Só que o descontrole absoluto me incomoda, porque eu acho que a internet está assim por causa disso. Exatamente. Então, se a gente descentralizar tudo, mesmo tirando o poder das empresas, ainda não vai ser a solução para tudo. Porque é falso, né? Você tira o poder de alguém vai assumir esse poder. Exato. Né? Maquiavel diz isso. O poder não permite vácuo. É isso. Cara, alguém vai assumir. Ocupa. A cadeira não fica vazia. Não fica vazia, cara. Nem que seja pela maioria. Se você pensar essa internet descentralizada, a maioria vai acabar controlando, porque eles vão ser os reis dos cancelamentos, os reis das informações. Sim. Quem mais produzir conteúdo, talvez seja a pessoa que mais fale a verdade. E aí se organiza de uma forma meio... monta uma quadrilha louca aí. É isso, e vai controlar. Então, essa história de descentralizar tudo e ser totalmente autônomo vai ser a solução, eu não acredito. Eu prefiro ter um certo controle estatal para poder, por exemplo, entrar com os meios de investigação, se tiver crime, preservada liberdade de expressão, liberdade de inovação, todas essas, mas um pouquinho eu acho que é importante, porque senão eu acho que... Porque senão a internet fica exatamente como está hoje, esse controle esse descontrole absoluto e essa impunidade. Por isso que todo mundo fala, de onde vem essa máxima, internet é terra sem lei? É uma sensação. E é uma sensação que eu vejo que é real. Mesmo trabalhando. Isso gera também, mais uma vez, diferença, porque você e o terceiro que pode contratar alguém, um advogado, para acompanhar uma ação e para acompanhar uma investigação, por exemplo, o cara vem me contrata, eu vou cuidar dessa investigação, eu vou apoiar o delegado, eu vou indicar qual IP tem que quebrar, eu vou indicar uma busca e apreensão, isso funciona melhor quando tem um advogado em si, óbvio, é como qualquer profissão, se tem alguém cuidando daquele procedimento. O Estado, ele tem formas de fazer isso de maneira orgânica, mas é mais um inquérito naquela polícia, é mais um. Então aquele desfavorecido, mais uma vez é prejudicado. O abismo só aumenta, né? Exato. A diferença social só arrebenta. Então é pior. Que no final das contas favorece o crime. Gente, o abismo social aumenta o crime, me ajuda aí. Aumenta mesmo. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está enxergando para esse ano? Porque vamos lá. A gente sabe dos problemas de fake news, a gente sabe que agora a gente tem deepfake, que é uma coisa desesperadora. A gente está num ano de eleição, a gente vem de Cambridge Analytics, a gente vem de, como você bem colocou, a eleição do Trump com a Hillary, a gente vem de Brexit, a gente vem de tantos casos que já são conhecidos, a gente sabe como foi em 2018, nas últimas eleições no Brasil aqui, sempre treta de fake news para lá e para cá. O que vocês estão enxergando nesse momento? Tá rolando algum tipo de movimento? A gente vê, não é segredo, a gente abre o jornal todos os dias e vê lá que os ministros me fugiu a sigla. STF. STF. Supremo. Tava começando com o T, que era TSE. STF. Tem o TSE. E o TSE, tá todo mundo correndo atrás, desesperado, e todo dia sai uma matéria nova, problema de fake news, que não sei o que, tá uma batalha isso, é um campo de guerra. Porque a gente sabe que, como você tá expondo até agora, infelizmente fake news está descontrolada, tem grupos muito bem esquematizados para convencer a cabeça das pessoas. Isso é desesperador. Quem não tem uma pessoa na família, eu tenho gente na minha família que de repente acredita em umas fake news, que falou, gente, não é possível. Tem gente que voltou a acreditar em terra plana, né? Enfim, não vamos entrar nesse papo. Posto toda essa introdução, falei demais.
O que você está enxergando desses novos movimentos, essas preocupações do ponto de vista de cybercrimes e direito digital? O que você está enxergando desse momento que a gente está no Brasil agora? É preocupante, porque mesmo você vendo pequenas reações pontuais, o próprio TSE fazendo essa comissão, chamando as plataformas, celebrando acordo, Telegram, TikTok, Instagram, Facebook, todos estão querendo colaborar, dificilmente isso resolve dessa forma, né? Não vai resolver, a internet ainda tem muita liberdade para esses poucos que conseguiram de alguma forma montar essa ferramenta de disseminação em massa de notícias falsas, utilizar isso ao favor daquele candidato ou contra terceiro. E lamentavelmente as fake news, elas, mesmo a gente alertando muito, ainda tem uma capacidade muito forte de convencimento, elas são muito convincentes. Deepfake, então, nem se fala. E aí você vai ter uma sociedade que o Brasil, a gente olha muito o Brasil aos olhos de São Paulo, mas se você for para fora de São Paulo, você vai ver ainda que o Brasil, a gente tem, não adianta, problema com a educação básica. Sim. Aí eu, por exemplo, quando me perguntam qual é a solução de fake news, aí eu falo, ok, um pouco de regulamentação em relação das plataformas, etc. Melhorar a investigação para saber quem está fomentando isso, porque isso custa caro, né? Você tem um robô com milhares de publicações, e etc. Tem uma fazenda lá de... Isso custa caro, alguém está pondo dinheiro nisso. Quem é? Em vez de pegar um indivíduo que compartilhou sem querer uma fake news, quem de fato está colocando uma hashtag com erro de português? Alguém conseguiu colocar isso lá. Isso custa. E educação digital. Mas como a gente vai falar de educação digital num país que sofre de educação básica? Então, as fake news num país assim são mais eficientes ainda. Você tem um povo menos questionador, mais suscetível à influência, principalmente da internet, e não há essas premissas de que, putz, pode ser mentira. Eu vi, eu li, é verdade. E a verdade, uma vez eu vi alguém comentando que a verdade ela é tridimensional, e de fato ela é. É difícil você definir o que é mentira e o que é verdade. Você tem, de fato, não só uma verdade em si, mas os pontos de vista e as interpretações sobre aquela verdade que são colocadas todo dia na imprensa hoje profissional, que se criou esse antagonismo profissional, né, da imprensa, e que na verdade é a mesma notícia de vários pontos de vista, e que agradam determinadas pessoas. Então você percebe que tudo isso é uma problemática muito severa. É uma guerra de narrativa, né? De narrativas, exato. Sobre o mesmo fato, às vezes. Sobre a mesma pessoa. Você pega uma notícia que é padrão. O indivíduo respondeu um processo. Você consegue montar narrativas em cima disso absurdas. E aí eu não tô nem falando sobre fake news especificamente, sobre notícia falsa. Tô falando só sobre narrativas. E quando você chega no fake, que seria o que é falso mesmo, isso é muito piorado, porque você cria que o indivíduo maltratou um animal, bateu na esposa, tá respondendo um processo, foi condenado, o que você quiser fazer. Então, a preocupação é enorme, porque a chance disso se solucionar para essa eleição é zero. Né? A gente vai ter influência de notícias falsas para esse ano, não há dúvida nenhuma. O que a gente tem que fazer é fazer a lição de casa. Evitar ao máximo, tentar informar ao máximo, o TSE também, investir nesse tipo de comunicação, para transformar o cara em questionador, para ele conseguir votar em quem de fato ele quer. E também todo mundo, uma coisa que eu tento levar, a pessoa que for ver meu Instagram vai ver isso, eu tento demonstrar como as notícias falsas impactam absolutamente todo mundo. Pouco importa quem você gosta lá na cadeira, no governo, seja federal, estadual ou municipal. A notícia falsa ela é prejudicial, porque ela vai prejudicar o seu candidato. Ou amanhã ela vai prejudicar você, a sua família. Porque em palestras, às vezes eu mostro como as notícias falsas elas saem muito do âmbito político. Elas vão para o âmbito empresarial. A empresa usa fake news para prejudicar concorrente. Ela vai para o âmbito pessoal, aquele amigo da faculdade, não gosta do outro, põe uma notícia. Então, isso na internet foi o grande problema, porque mentira sempre existiu. A gente fala, a mentira é quase tão velha como a própria sociedade. A questão é que a internet deu voz para todo mundo. E quando as pessoas veem uma mobilização em massa, naturalmente elas vão querer aderir ou não, mas a chance de aderir é muito grande. Então, o que é muito fácil. Então, você cria uma campanha que viralizou falsa, ela é falsa no conteúdo e ela é falsa na viralização, porque quem está fomentando são robôs numa hashtag e as pessoas vão aderir a isso. Então, elas estão sendo
manipuladas, isso é fato. E no Brasil essa manipulação vai acontecer, seja por campanhas na internet, seja por vídeo falso. A gente viu o que fizeram na campanha do vídeo do governador, né, do ex-governador da Suruba lá. Pô, a perícia apontou que era deepfake. Ele negou, a perícia apontou que era deepfake. Depois teve outra, a perícia, etc. Então, mas quanta gente viu aquilo e acreditou que é. Sim. Então, é catastrófico. E ainda será. É assim que eu E ele é um exemplo, né? Vamos citar aqui o Dória. João Dória. Esse cara é um exemplo de como ele usou o marketing para o bem e depois foi uma vítima do deepfake, de fake news e desse efeito manada, né? Ele é um cara que foi do céu ao inferno assim, né? Tem muita gente que não gosta dele, e aí é legítimo. Então a pessoa fala, eu não gostei da prefeitura dele, não gostei do governo, não vou votar nele, tudo bem, legal. O que eu vejo que às vezes me incomoda, e não é dele, é de toda a política em si, é esta opinião ser formulada com base em questões que não prosperam, não existem ou são de fato manipuladas. Às vezes não tão falsas, mas, como você falou, alguma narrativa. Recentemente saiu um vídeo do Bolsonaro falando, não, eu vou votar no Lula porque ele não roubou. É um vídeo muito antigo que eles estão agora colocando nas redes e viralize. Talvez tenha gente que veja esse vídeo e vai acreditar que isso é de agora. E isso, então, você vê, prejudica o Bolsonaro, prejudica o Lula, prejudica o Dória, prejudica todos os presidenciáveis, todos os candidatos ao governo. Então, a solução não é tão simples. A solução tem que ser algo... eu gosto de fazer uma analogia na minha palestra de fake news, que é muito parecido com a solução da pandemia. Você fala assim, Roberto, vamos acabar com essa pandemia, vai, compra 2 máscaras, álcool em gel, vamos sair na rua distribuindo álcool em gel para todo mundo, a gente resolve a pandemia? Não, a gente tem um impacto mínimo na pandemia. Por quê? Porque para você resolver a pandemia, eram soluções macro importantes e que se complementavam. Então, durante a pandemia, você precisava ter um lockdown, você precisava usar máscara, você precisava usar álcool em gel, você precisava se vacinar, tal. Então, fazendo tudo isso, você vai ter uma diminuição a longo prazo para, ao final, quem sabe, a gente erradicar coronavírus no mundo. Legal, a gente ainda está lutando contra esse vírus. Mesma coisa as fake news. Então, a gente vai precisar, um pilar serão as plataformas. O outro pilar o próprio Estado. O outro pilar é educação digital, para transformar as pessoas em questionadoras. Antes de ler lá e acreditar, mas por quê? Será que é? Deixa eu ver esse vídeo, deixa eu usar a plataforma de checagem que está à disposição. Porque muita gente fala, mas professor, como eu vou saber? Como minha mãe vai desconfiar que pode ser? Mano, entra um segundo na internet, pesquisa, hoje tem as plataformas de checagem que são autônomas, isentas. Ainda mais quando não é de política, aí fica mais fácil. Então, esse é o cenário. Então, são milhares de pilares que vão se complementar para, ao final, nós termos uma melhora. A gente nunca vai acabar com essa história de fake news, eu acho. Mas uma melhora no sentido de, pelo menos, eliminar o que é 100% falso. Isso eu defendo, já fui... Você pega, por exemplo, a Jovem Pan. Tem uma questão com o governo e tal, então é muito diferente quando você fala de fake news lá. E eu já fui lá e falei no Pânico sobre fake news. E eu falei, e eu acho que eles concordam até nisso, porque o que é manifestamente legal, não há debate sobre aquilo existir ou não. É falso. O que é isso? Me perguntaram. Mas o que seria? Dá um exemplo. O Alberto foi condenado por tal crime. Mentira, você nunca respondeu a um processo. Não há como falar que isso é uma narrativa, que isso é uma interpretação, que isso é um ponto de vista. Não. Esta verdade não é mentirosa. Agora, quando você fala da importância, por exemplo, da pandemia, de uso de tratamento precoce, a importância da vacina, aí começou vários debates, e aí tudo bem, até entendo que haja discordância até no mundo médico. Agora, tem coisa que é manifestamente falsa. E esses coisa casos, que é básico, né? O que é 100% falso, para mim, não tem que existir. Tem que sair da internet. Tá vivo ou tá morto? É isso. Né? Fala que uma pessoa tá viva e ela tá morta. Isso, para mim, não há dúvida. Não tem dúvida. Exatamente. Aí, manifestamente falso não tem que existir na internet. Isso tem que ser apagado. Não é censura. Muito, cara, que legal. A gente já tá com mais de 1 hora de papo aqui e eu quero continuar conversando, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são as principais diferenças? Trazer um pouco mais agora para o mundo corporativo também. Quais são as principais diferenças que você vê dos ataques contra CPFs e ataques contra CNPJs?
O valor do prejuízo é um deles. Normalmente, quando você vai para uma empresa, um ataque ransomware, o valor da exigência, para quem não sabe, o ataque ransomware é o famoso vírus de sequestro de dados. Ele infecta a empresa, criptografa o servidor e automaticamente exige que se pague para ele descriptografar as informações. Legal. Uhum. Se você pegar das empresas grandes, recentemente nós tivemos até a Fleury, o Laboratório, JBS, um monte de empresa no Brasil. A solicitação é de 10 milhões de reais, o pagamento, se você quiser recuperar os dados. Ah, mas tem que pagar? Depende, você tem um backup para redundância das informações, para não perder a informação, você não precisa pagar. Não tem backup, você vai ter um problemão, você vai perder as informações e tal. Então, normalmente, quando o ataque é a uma empresa, a empresa tem capital de giro, a empresa tem funcionário, vazamento de dados interfere numa multa do PROCON, da Autoridade Nacional da NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A responsabilidade da empresa é muito maior, porque além das informações próprias, tem dos seus consumidores, tem cartão de crédito de cliente, a Sony, por causa do PS5, fazia registro de cartão de crédito para comprar jogos e tal, sofreu um vazamento enorme e saiu o cartão de crédito dos consumidores. Qual o prejuízo para a marca? Enorme. Tem uma pesquisa que fala que 48% dos consumidores não voltam a fazer negócio com uma empresa que sofreu um grande vazamento de dados. Cara, metade dos consumidores. Arrebenta uma empresa. Então, para a empresa é muito gravoso. O ataque cibernético é muito prejudicial. Seja, às vezes, contra um diretor, uma extorsão com nude que ele troca com um perfil falso, achando que tá falando com a menininha, em um Tinder da vida, e na verdade é um criminoso. Isso acontece. Ou até um ataque contra a empresa diretamente. Sempre é prejudicial e normalmente envolve valores mais elevados. Na pessoa física é no varejo, é na quantidade. O problema da pessoa física é esse, são muitas vítimas todos os dias, com clonagem de WhatsApp, com invasão de perfil do Instagram, com problemas nos mercados pagos, Mercado Livre, golpe na internet, sofre com invasão de app bancário e empréstimo, sofre com invasão nesses apps de criptomoedas. Então, pessoa física, o valor normalmente é menor, mas acontece muito mais. As empresas, até porque as empresas normalmente têm uma engenharia social. Ele escolhe aquela empresa, ele estuda aquela empresa e ele ataca aquela empresa. A vítima é no varejo. Pouco importa se sou eu ou você é a vítima. Ele vai tentar mandar mensagem para minha mãe, para sua mãe, e quem sabe uma das duas vai cair. Se não cair, ele vai para a próxima mãe. No fundo é isso. E a empresa normalmente é um golpe mais elaborado, mais estudado, às vezes até com um funcionário infiltrado. Eles compram um funcionário para abrir uma porta de vulnerabilidade, então você tem às vezes até a corrupção de um funcionário, então é muito pior a situação de uma PJ, até porque pode acontecer da empresa quebrar. Nos Estados Unidos tem até essa informação, essa é antigo, não é atualizado, mas, salvo engano, um sétimo de empresas, elas quebrariam se pequena e médio porte nos Estados Unidos por um ataque cibernético de ransomware. Então é muita coisa, a porcentagem é alta, você ter, porque ela criptografaria tudo, não teria como entregar as informações, tal, não tem como entregar os produtos e ele quebra. Então, o ataque cibernético à empresa é muito gravoso do ponto de vista de marca, do ponto de vista de confiança, do ponto de vista até financeiro. E da pessoa física, ele é muito mais perigoso, é muito mais incômodo porque a quantidade é muito maior e você vai ter parentes, amigos. E para correr atrás disso é desesperador. Então, aí não encontra essa questão. Na empresa, você vai focar naquele cara e você pode até encontrar essa quadrilha, esse indivíduo, você vai ter uma investigação muito mais robusta. Na pessoa física, dependendo da fraude, você talvez nem tenha investigação, por isso você processa o banco, porque você vai facilitar o seu... Porque você vai instaurar um inquérito e vai atrás de um hacker que invadiu, sendo que o banco não cuidou da segurança. Melhor processar o banco, recuperar seu dinheiro e deixa o criminoso. Isso que acontece na maioria dos casos. Você nem vai pro criminal. Você foca no civil e tenta recuperar por indenização. Tipo, os caras estão na rua roubando, então, né? Porque se você... vamos supor, você é vítima de um ataque, pessoa física, e consegue tirar 5 mil reais lá da sua conta. É dinheiro, faz falta, tudo, mas qualquer advogado que você contratar para acompanhar essa investigação, que demora um ano, vai custar mais 5 mil. Às vezes você vai gastar no ano de gasolina, de alimentação, de transporte, quase isso. Então, não vale o investimento seu para você ir atrás dessa pessoa. Aí, o Estado deveria ir de maneira orgânica, autônoma, mas também não tem mão para fazer isso, tem mão de obra suficiente em razão da quantidade. Agora, a empresa vai contratar uma equipe
de TI, de jurídica, para encontrar essa pessoa e para recuperar os dados. Então a reação aqui é maior em razão da importância. Da pessoa física é muito menor. Então é isso mesmo, uma impunidade muito maior. É assim que eu vejo a grande diferença dos ataques cibernéticos. E falando de mercado de cybercrime, vamos falar assim, né? Tem vários dados que a gente já viu que hoje em dia um dos maiores mercados e um dos que mais cresce é o mercado hacker, né? E tem empresas especializadas nisso e já movimentam bilhões de dólares todo ano. Posso te... Por favor. Vou dar um dado. O cybercrime movimenta 1,5 trilhão de dólares por ano. Trilhão de dólares. Que absurdo. 1,5 trilhão. É quase 10 tri de reais. É isso mesmo. Que absurdo, cara. Então vale a pena, né? Às vezes, daqui a pouco o cara vai estar em dúvida de onde ele entrega currículo. Mas você que é advogado, já está inserido nesse meio, indo atrás dessa galera e processando quem tem que processar. Como que funciona esse mercado? Existem muitas empresas, existem poucas empresas. Estou chamando de empresa aqui. De empresa hacker. De quadrilha mesmo. Quadrilha, Tem muita quadrilha, pouca quadrilha, são internacionais. As mesmas quadrilhas que atacam bancos, que atacam empresas de tecnologia, são as mesmas que tem gente batendo celular na rua. Como que é isso? É uma boa pergunta. E aí você vai ver como a internet, lamentavelmente, nessa questão é democrática. A gente tem um caso... a gente advogou para um governador, e ele não é de São Paulo, e ele fazia para arrecadar para doação de caridade uma festa de Natal lá no estado dele. Ele era o governador, vinha as celebridades e tal, e o pessoal doava um dinheirinho lá para uma empresa específica, não era nem para ele, e essa empresa ajudava crianças carentes. Muito legal o projeto, muito bonito. Um menino clonou o e-mail desse governador, dessa festa do Natal, e começou a mandar para essas celebridades que estavam mais ou menos no mailing que ele teve acesso. Então, o exemplo dessas vítimas, que não são os clientes, são pessoas envolvidas diretamente com o caso. O Tiaguinho doou, Luciano Huck doou dinheiro para o Natal lá que seria doado para as crianças carentes. Só que, na verdade, era esse criminoso que estava arrecadando com estelionato, ele se passando pela comunicação dessa festa. Quando a gente foi contratado, a gente pensou que seria uma quadrilha, né? Algo muito elaborado, porque foi muito bem realmente arquitetado, tinha coleta de dados, invadiu a empresa antes para saber quem eram essas pessoas do mailing, foi bem feito. E o prejuízo foi alto? O prejuízo... ele movimentou, que a gente descobriu no final, 120 mil reais de total de prejuízo. Beleza. E eu vou te contar o que ele fez com o dinheiro. Beleza. Investigamos, quebramos IP e tal, ele usou VPN, mas a gente conseguiu quebrar, encontramos esse criminoso. Beleza, busca e apreensão aqui em Santa Catarina. Eu acompanhei, inclusive. Fui lá, polícia e tal, batemos na casa, atende uma mãe, não sabia o que estava acontecendo. Mas esse computador, quem mexe no computador é meu filho. Era um menino de 18 anos. O que chamou a atenção? Era uma casa simples e tinha na garagem um Classe A, uma Mercedes. Aí foi no quarto do menino, o menino já na hora foi preso, já confessou, falou, realmente fui eu clonei o negócio, gosto muito de tecnologia, tá aqui o computador que eu usei, era ele e um computador num quartinho, e ele, sozinho. Aí, e cadê o dinheiro? Ele falou, tá na garagem. Ele tinha comprado a Classe A. Exato, esse foi o golpe, e foi isso que ele fez com o dinheiro. Então era um moleque totalmente irresponsável, até em questão de depois se fugir, ele foi muito irresponsável, e aí rapidamente foi pego e tá respondendo o processo. Você percebe que não é uma quadrilha, era um moleque sozinho de 18 anos que cometeu esse crime de clonar um e-mail, invadir lá uma empresinha e tal, e escrever um e-mail bem elaborado, entrar em contato, etc, e conseguir lá subtrair 120 mil. Então, ela é muito democrática, porque do mesmo jeito tem esse moleque, tem uma quadrilha enorme que movimenta 1,5 milhões em criptomoedas, ou em golpes relacionados a criptomoedas, com pirâmides, o próprio Fantástico já deu um monte. Então, você percebe que tem quadrilhas especializadas, tem quadrilhas menores e tem moleques perdidos aí que também tá aplicando o golpe. A pandemia fez... Só para você ter uma ideia, eu participei de uma matéria do Fantástico que a gente participou de alguns grupos do Telegram que eram as chamadas escolas do crime. Então eles te colocavam no grupo do Telegram e ensinando, pessoal, tem um golpe novo muito bom para vocês aplicarem, use esse programa, tal. Era uma escola do crime no Telegram. Então você percebe que tem
existem essas quadrilhas muito bem elaboradas e existem esses indivíduos que são realmente criminosos individuais, igual o indivíduo aqui andando de bicicleta e furtando celular em São Paulo. Tem de tudo, literalmente, é muito democrático, só que é muito rentável. Essa é uma realidade, lógico, aqui é uma ressalva absoluta. O crime nunca compensa e uma hora a casa cai. É isso que eu deixo para todo mundo. Mesmo a gente tá falando de impunidade, hein? Sim. A gente falou o programa inteiro de impunidade, mas a casa cai. Porque o cara não dorme, o crime ele descompensa a pessoa, de fato. E quando ele vai pra cadeia, ele vai se arrepender, principalmente no Brasil. Nossa. Porque aqui a cadeia é catastrófica, é uma experiência que eu não desejo a ninguém. Então, não compensa. Só que para esses indivíduos que já são criminosos e antes estavam aplicando golpe na praça, etc., hoje eles estão na internet. A diferença é que muitas vezes eles perdem a mão, a chance de encontrar, a chance de punir esses indivíduos é mais fácil. Por quê? Porque quando ele aplicava golpe na praça, ele podia aplicar golpe na praça, o indivíduo, ele tava de cabelo diferente e ele desaparecia. A internet, do mesmo jeito que dá com uma mão, que essa história da gente falar que dificulta a investigação, ela tira com a outra. Ela obrigatoriamente deixa registro. Você não tem como ser 100%, a não ser que você esteja na Deep Web. Mas se você está usando rede social, se você está usando o próprio sistema bancário, mesmo que cripto, você vai algum rastro deixar, obrigatoriamente. Você vai precisar de uma conta, você vai precisar sacar esse dinheiro, você vai precisar fazer uma compra. E aí que tá o calcanhar de Aquiles dessas quadrilhas, que elas vão ganhando tanto dinheiro que elas vão abaixando o nível de preocupação, e aí a gente pega. A gente não, né? A polícia. Aqui eu normalmente tô pela vítima, né? Uhum. Pouquíssimas vezes eu estive por alguém que respondeu um processo, a não ser que realmente era uma falha absurda. Eu já cuidei de caso que o indivíduo acordou com uma busca e apreensão e, na verdade, na hora de quebrar o IP, erraram. Nossa. Aí você acorda com uma busca e apreensão, uma operação, aprende seu computador, não tem nada. Ele falou, não tem nada a ver com isso. Então eu já tive clientes investigados que, erroneamente, o Estado acabou encontrando aquele indivíduo, ou ele respondeu um processo porque acessou um site de download de filme, uma bobagem. Mas 90% dos casos eu tô pelas vítimas. Então, aí a gente vai atrás dessas pessoas, né? Dos golpistas e dos criminosos. Que louco. E eu acho interessante, você citou a Deep Web, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, né? A gente sabe da Deep Web, a gente sabe da Dark Web, né? Essas coisas. E o que a gente ouve, pelo menos no imaginário popular, é que são os lugares onde os maiores crimes da história da humanidade estão ocorrendo. A gente sabe que até certo ponto é verdade, né? Sabe que a gente ouve que tem pedofilia, tráfico de tudo que você imaginar lá dentro. A gente já entrevistou um hacker aqui, ele falou, cara, você consegue comprar uma granada, um lança-míssil na Deep Web e Dark Web. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que todos esses crimes que a gente está comentando até agora estão na surface, né? Estão na superfície e a gente está falando de, cara, WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, né? Bancos. Você consegue... Como que é essa distribuição de crimes? Ou as coisas que acontecem na Deep Web, elas são investigadas de alguma forma? Vocês entram nesses tipos de crime também? Sim, vamos lá. Uma boa analogia, eu gosto sempre de fazer analogia com o mundo real, é muito fácil quando você enxergar. Então, por exemplo, a gente tem a criminalidade normal, só que a gente tem uma criminalidade no Brasil dessas facções criminosas que existem muito forte, que a gente pouco vê. Então, de droga, de arma, tá acontecendo. Só que a gente não enxerga tanto, a gente enxerga muito mais a violência que atinge diretamente a dona de casa, um sequestro, um homicídio, isso a gente vê muito forte. A mesma coisa na internet. É que você tem uma diferença, assim, dos crimes na Surface Web e na Deep Web. Por exemplo, na Surface você vai ter esses crimes que dependem de interação, você depende do usuário, o usuário está na Surface. Agora, na Deep Web, você pode ter crimes que propositalmente lhe interessa aquele que está acessando. Aquele que está acessando, ele também procura aquilo. Então, o indivíduo quer comprar uma arma, ele vai na Deep Web, ele não vai jogar no Mercado Livre, fuzil. Ele vai na Deep Web e vai tentar de alguma forma fazer que isso chegue no Paraguai, etc. Então, na Deep Web você vai encontrar esse indivíduo que quer comprar uma droga, que quer comprar uma arma, que quer financiar um atentado terrorista, você vê terrorismo, você vê essas questões muito mais fortes na Deep e na Dark Web, seria de fato essa parte de terrorismo, só que isso não é impunidade também. Você perguntou, está sendo investigado? Tem. Nos Estados Unidos, eu falei da Silk Road, que era o maior site de venda da internet, estava dentro da Deep Web, que era o Silk Road. O dono foi preso por uma investigação do FBI por agentes infiltrados, porque não tem quebra de IP.
você dificulta porque você tem um certo anonimato, né? Só que eles infiltraram agentes, começaram a fazer negociação, descobriram uma coisa ou outra, conseguiram prender o cara. Então, até na Deep Web você vai ter gente sendo presa. Então, não é absoluta a impunidade. Se a gente trabalha, eu não lembro de ter tido casos assim que eu já tive, por exemplo, pais preocupados que o filho está navegando, ou o filho vem no escritório fazer uma pergunta tal, mas não que, então, vamos supor, o filho acessou e ele entrou num site que tinha questões de pedofilia, e ele acabou mostrando para o pai, eles ficaram muito preocupados do filho ter acessado isso, e eles vêm no escritório uma consulta exatamente sobre isso. Tem a ver com o Deep Web, ele estava navegando, entende tecnologia, mas não é que ele cometeu um crime na Deep Web. Então, agora, assim, de cabeça de lembrar algum caso especificamente, eu não lembro de ter tido. Eu já tive casos em que um vazamento se deu na Deep Web, isso eu já tive. Então, era um empresário, ele teve coleta de foto na Surface, então ele teve interação com o fake, achando que era uma namoradinha, na verdade era um golpista, e aí ele coletou essas fotos. E ele começou a extorquir. E ele falava, não, eu não vou te pagar, você não tem essas fotos. E aí, ao invés dele mandar, porque eu falei, se ele mandar, a gente já estava com a equipe para fazer a busca do IP pelo envio da foto. Mas esse cara muito inteligente, ele fez o vazamento pela Deep e falou, tá na Deep, e apontou lá o fórum. Então, ele usou a Deep Web para mostrar que ele tinha o material que ele dizia ter, e realmente ele tinha. Então, aí a gente participou acessando, mas caso diretamente assim, eu nunca tive, mas tem muito crime, e essa é a diferença. Eu acho que na Surface são os crimes que dependem dessa interação com a vítima. E na Deep Web, ou Dark Web, seria aquele cara que está procurando exatamente aquela situação. Então eu diria que são aqueles mal intencionados se interagindo e se encontrando. Eu acho que eu separaria dessa forma. A não ser os aventureiros, né? Tem muita gente que acessa só por curiosidade, mas quem de fato tá lá com uma intenção, normalmente ele tá para comprar uma droga, para fazer alguma coisa. Tem até tráfico de ser humano, você tem coisas muito graves lá que existe. Mas isso acaba... Isso é considerado um crime digital? Não, né? Então, ali acaba sendo só um meio de negociação. É que, por exemplo, se você for meu aluno, eu vou te explicar exatamente o que seria o crime puramente digital, que a gente chama de cybercrime próprio e cybercrime impróprio. Na verdade, o cybercrime próprio é aquele que depende da tecnologia para esse crime existir. Crime de invasão de dispositivo informático. Sem tecnologia não existe invasão de dispositivo informático. Agora, ameaça, estelionato, sempre existiu, só pode acontecer na internet. Mesma coisa de todos esses crimes. A gente normalmente utiliza essa nomenclatura de cybercrime para quando o meio é digital. Então, de fato, pode ser um cybercrime. A negociação foi online, só a entrega é física, que o cara vai entregar, sei lá, uma caixa com alguma coração. Isso, um coração. Mas toda negociação, comunicação, pode ter sido um cybercrime. Você pode classificar, no fundo, isso pouco importa, porque importaria só para uma questão de competência para a delegacia especializada, mas a venda de um coração ilícita, você vai para a Polícia Federal e lá vai ter uma equipe que vai manjar muito de cyber, porque a investigação vai se dar pelos meios digitais. Então, em regra, eles vão optar pela delegacia de cyber do que uma delegacia comum, porque toda investigação é baseada nas questões digitais, né? A negociação, o pagamento, tudo, só a entrega que foi feita física. E aí, às vezes, a entrega não aponta prova nenhuma, né? Veio um cara do Rap e entregou uma. Nada, pode crer, não consegue, faz o menor sentido. Gente, esse homem tem que voltar aqui, Fernando. A gente tem que conversar muito mais. A gente tá falando 1h30 aqui e eu tenho um monte de perguntas que eu não fiz, mas... Eu que falo muito, eu acho. Cara, mas eu tô achando ótimo, eu adoro. É melhor, porque às vezes tem gente que senta aí, a pessoa responde sim e não. Aí eu fico desesperado, eu quero bater a cabeça na mesa, né? Eu fico desesperado. Assim eu acho ótimo. Mas, gente, Luiz Augusto Filizola Durso. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Acessem as redes sociais dele. Tem muita coisa muito interessante lá. Eu fiz isso e falei, quanta coisa interessante. Luiz, cara, deixa um recado, uma mensagem final para quem tá acompanhando a gente, mas com até breve, porque você precisa voltar aqui porque tem muito mais coisa pra gente falar, cara. Obrigado, fiquei feliz, o papo foi gostoso mesmo. Temas profundos, né? Que a gente ficou no bate-papo sobre o golpezinho, não? Foi um programa muito, muito bacana de participar. Espero que o pessoal tenha gostado, que a gente tenha esclarecido umas dúvidas, quem sabe até estimulado um pessoal do TI para vir para a área do direito. Tem um monte de aluno que vem para o direito digital, acho muito legal. E
além de te agradecer ao pessoal que acompanhou a gente, falar que eu tô sempre à disposição, feliz pelo papo, e eu acho que o resumo do nosso papo é esse, é debatendo o tema, pensando o tema, que a gente vai conseguir tempos melhores para a internet, do ponto de vista de melhorar, evoluir com meta, cada vez mais integrada com a vida, com a Web 3.0, com a nossa vida em si, né, integrando vida física com a digital, e também uma internet menos violenta, mais saudável, mais ética. Então, eu acho que tem muito chão pela frente, o pessoal do TI tem muito a colaborar. Eu sempre, quando vou em audiência pública, tenho um especialista em TI, tem um perito, eu adoro essa interlocução, funciona muito, e eu acho que dias melhores virão se a gente continuar falando sobre o tema e continuar sendo pauta, em vez de deixar esquecido e fingir que não tem crime na internet, não tem fake news, é melhor falar sobre tudo isso. Então, obrigado, foi um prazer e estou à disposição. Eu gosto de, você falou para me seguir nas minhas redes, mas eu gosto mais do Instagram. Então, se o pessoal quiser conhecer mais meu trabalho, eu acho que é melhor dar uma olhada no Instagram, Luiz Augusto Durso. Eles vão conseguir ver algumas dicas, ver um pouquinho do meu trabalho lá. Eu posto bastante coisa da minha área, assim, notícia, sobre os algoritmos, sobre marketing digital. Tem bastante coisa legal, quem quiser ver. Eu tô lá e eu respondo todo mundo nos inbox também, se tiver dúvida, quiser. Só não pede estágio, o resto pode mandar, porque o estágio tem que mandar currículo no escritório, agora o resto lá eu respondo tudo. Legal, Luiz, obrigado por esse papo, foi muito, muito, muito legal mesmo. E é isso, pessoal, o Scancast de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa aquela curtida, você já sabe, o programa vai ficar na íntegra aqui no YouTube e também em cortes, né? Depois quer voltar a ver só um trechinho, a gente vai precisar de uns 42 cortes, né, de tanta coisa legal que teve, mas é isso, vai ficar aqui disponível o conteúdo para você compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast.